Satisfação estar falando para o canal O Pioneiro, do Jefferson, um canal maravilhoso, está ajudando muita gente a romper com instituições, com religiões, com denominações opressoras, saírem das garras de líderes controladores. E ele solicitou para que eu estivesse falando, e demorou um pouquinho, mas estou mandando esse vídeo com muito carinho, tá? E o tema que eu quero tratar é sobre os desigrejados. Por que os desigrejados estão crescendo no Brasil? Alguns falam em torno de 20 milhões, outros falam um pouco mais, outros dizem um pouco menos. Fato é que são milhões de desigrejados neste país. E não para de crescer, vai continuar crescendo. Qual o motivo do fenômeno do movimento dos desigrejados, tá? Eu quero citar alguns. Primeiro, o contato com a internet. Muita gente está indo para a internet. Pessoas que tiveram experiências ruins dentro desses estabelecimentos religiosos, desses comércios religiosos, tá? Foram muito maltratados, sofreram ostracismo, tá? Foram ridicularizados, tá? Desenvolveram problemas emocionais e hoje tem tido coragem, tem feito um canal no YouTube ou em outras redes sociais, tá? E tem desbravado, tem falado, né? O que passaram, né? E essa coragem tem feito com que outros tomem a mesma iniciativa. Então, um dos motivos para o crescimento dos desigrejados é a coragem de algumas pessoas de exporem, tá? Através de seus vídeos, na internet, o que aconteceu com elas, né? Todo o sofrimento. E como tem sido bom, tá? Essa ruptura com o meio religioso, tá? Diferente do que os líderes diziam, que se elas saíssem, elas perderiam a paz, elas seriam amaldiçoadas, né? Então elas estão muito bem, né? E aí outros membros que estão lá começam a perceber a mesma coisa e começam a perceber que essas pessoas que estão indo para a internet não estão amaldiçoadas, estão vivendo bem, e começam a fazer a mesma coisa. Então, um dos motivos do crescimento dos desigrejados é o contato com a internet, tá? Com pregadores, com divulgadores, com gente da internet que está vindo falar a respeito de suas péssimas experiências e como superaram essas experiências ruins ao saírem de lá, tá? Outra coisa é a percepção, né? A pessoa vai percebendo o tanto de maracutaia que tem nesses ambientes religiosos, tá? Gente sofrendo ostracismo, por exemplo, tá? Porque era de uma denominação que se dizia ser a obra de Deus, a casa de Deus, a religião de Deus, a igreja de Deus, mas que incentiva, que promove o separatismo, que promove o desprezo a outro ser humano. Aí a pessoa tem um pouco mais de intelecto, a pessoa tem um pouco mais de bom senso, tá? Unido ao fato de ver outras pessoas expondo essas coisas, então isso leva a pessoas a romperem sem medo. Afinal de contas, esse comportamento não é o que Jesus ensinou. Jesus não cometia ostracismo, Jesus não ridicularizava pessoas, Jesus não aprisionava pessoas, Jesus não manipulava pessoas, Jesus não controlava pessoas, tá? Então essas pessoas vão percebendo uma diferença exorbitante entre o evangelho simples de Cristo e aquilo que elas escutam mês após mês, dia após dia, nas suas denominações. E aí começam a perceber que aquilo não tem nada a ver com o Cristo dos evangelhos, tá? O que elas começam a perceber é que todas as regras das suas denominações são questionáveis, são maldosas, tá? Mas eles não podem questionar, porque se questionar, são vistos como rebeldes, são vistos como desviados, são vistos como o próprio diabo, tá? Então essa galera está percebendo a falta enorme de coerência nas regras e na liderança das suas instituições, estão saindo fora, tá? Esse é um motivo que eu também destaco aqui para o crescimento dos desigrejados. Outra coisa que tem acontecido muito é que essas pessoas também têm visto muita politicagem. Algumas denominações são mais fechadas para a política, né? Outras, infelizmente, escancararam as portas, tá?
E é o que eu sempre costumo dizer, existe uma diferença entre política e politicagem. A política é necessária, a gente faz política até em casa, né? É o modo como organizamos as coisas para que elas sejam feitas. Então, entre um casal, quando o marido e a esposa decidem o jeito que farão o serviço doméstico, decidem como dividirão o serviço doméstico, por exemplo, estão fazendo política. Tá? Então, não dá para escapar da política, mas política e politicagem é diferente. Politicagem é quando existe troca de favores, quando alguém quer ser favorecido, quando alguém quer entrar na frente, na fila, né, sabendo que terá um monte de gente para trás e será prejudicada. E isso os líderes religiosos, tá? Muitos deles, uma grande multidão desses líderes, são peritos em fazer, né? Em fazer trocas políticas, em levar politicagem para dentro de seus templos, né? Em praticamente exigir que os fiéis votem e elejam um determinado candidato. E as pessoas estão cansadas disso, né? E estão rompendo a cada dia mais ao verem essa vergonha acontecendo em suas instituições, tá? Então já destacamos aqui o crescimento da divulgação do contato, né, com pregadores, divulgadores na internet, né? Outra coisa aí, as pessoas estarem percebendo a diferença que existe, né, a incoerência que existe entre a simplicidade do evangelho e a pressão e a opressão que vivem em suas denominações, tá? Outro problema é a politicagem. Eu poderia destacar também o misticismo, né? Denominações muito místicas. Eu poderia destacar aqui também, além disso, o apelo financeiro de muitas instituições, né? O apelo financeiro que tem levado muita gente a empobrecer, enquanto líderes estão ali ricos, né? Altos salários que alguns líderes religiosos recebem. Outra coisa, a falta de transparência financeira, né? Líderes religiosos que não fazem questão dos membros saberem para onde está indo o seu dinheiro, né? Ele doa o dinheiro, mas não tem o direito de saber. E quando ousam perguntar para onde está indo a sua doação, os líderes dão um jeito, né, de isolar essa pessoa. Essa falta de transparência também é um motivo de muitos estarem rompendo, estarem saindo de denominações religiosas, tá? A única coisa que eu quero destacar aqui, né, em relação ao crescimento dos desigrejados é que, como em todo lugar, como em todo movimento, existem aqueles também que não são honestos no movimento dos desigrejados em relação às suas motivações. Então, tem desigrejado, né, que generaliza, né, que trata as pessoas que estão nas religiões de uma forma deselegante, mal educada, e isso, é lógico, tem que ser combatido, né? O que eu tenho percebido é que tem muito desigrejado que, da mesma forma que era fanático, que era extremista, né, quando estava dentro de uma denominação, hoje é extremista e fanático fora de uma denominação e trata mal aqueles que estão. O Evangelho nos ensina a amar a todos, tá? Então a gente precisa reprovar e fugir desse comportamento que alguns desigrejados vêm tendo, né, de tratar mal aqueles que ainda estão no sistema religioso. Nós sabemos que muita gente que está no sistema religioso é gente honesta, é gente simples, é gente verdadeira, só está com a mente confusa, tá? Do jeito que um dia a gente também teve a nossa mente confusa, tá? Então, nós reprovamos toda generalização aí, tá? Fanatismo no meio dos desigrejados. Sabemos também que esse nome, tá? Desigrejado aí é pejorativo, né? Não dá para se desigrejar, mas pegou, né? Pegou, é um apelido que pegou, né? Mas é interessante que o conceito de igreja para Jesus nunca teve a ver com quatro paredes, né? A igreja que Jesus veio estabelecer é gente que ama, né? Gente que mostra o amor no seu dia a dia, ok? Mas ainda bem, né? Ainda bem que tem muita gente despertando, tem muita gente conhecendo, né, a simplicidade do evangelho, rompendo com essas instituições, sendo cada vez mais direcionadas, tá, através de bons pregadores da internet, tá? Então, fico feliz por estar falando em um desses canais, né, de bom senso, né, e que mais e mais canais como esse surjam aí. Um grande abraço a todos os inscritos aqui do canal O Pioneiro, um grande abraço ao irmão Jefferson e vamos em frente.